Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bora, muita fé, estudando, muito mesmo. Eu falo isso pra você exatamente acordar, talvez você esteja cansado, talvez você já tenha visto aulas de outra matéria, já tenha estudado hoje, ou já tenha trabalhado hoje o dia todinho. Turma, o certo é que o que você está fazendo realmente é muito sacrificante. Realmente, às vezes, a gente passa por um processo de vitimização, onde a gente fica se sentindo vítima de tudo e de todos. Só que primeiro, o maior beneficiado de todo esse sacrifício que você está fazendo não é seu pai, não é sua mãe, não é seu cachorro, não é sua irmã. Todas essas pessoas vão ficar muito orgulhosas de você quando você passar. Mas o maior beneficiado desse sacrifício todo é você. Então, para com esse negócio de se vitimizar. Pare com esse negócio de achar que o mundo está contra você, que é muita coisa para você sustentar, que você não está dando conta. Porque você pode. Você pode muito mais do que você imagina. E eu te garanto, já falei isso várias vezes, e eu te garanto que quando você passar e quando você permanecer na administração pública, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Eu farei tudo de novo. Eu farei até mais. Então, quando você acha que está no seu limite, acredite, você não chegou nem ainda nos 50% do seu limite. Você é capaz de aguentar muito mais. Não desista. Agora, se você desistir, sinto muito, eu vou sentir pena de você. Eu vou sentir pena de você exatamente porque você sacrificou tanto, renunciou a tanta coisa e morreu no mar. E não conseguiu ir adiante para alcançar seu objetivo, que quem sabe já está bem pertinho. Só baixa um pouquinho mais de esforço. Mas de qualquer forma, cada um se conhece. Você também pode ter enxergado que não é seu perfil, seu servidor público. Mas eu te garanto que se você estudar todos os cargos da administração pública, um deles vai se encaixar no teu perfil. E é para isso que você tem que estudar. Para você ser feliz. Não estude para ser funcionário público só pelo dinheiro. Estude pelo dinheiro, pela estabilidade, mas se pergunte se é isso se é isso que você quer fazer o resto da sua vida. Pode parecer óbvio, pode parecer lógico o que eu estou falando, mas é de grande importância você saber o que é que você quer ser, exatamente para você ser uma pessoa plenamente realizada, uma pessoa feliz. Então vamos lá, a gente está estudando os crimes contra a administração pública, que estão no título 11 da parte especial do Código Penal, que começa a partir do artigo 312 do Código Penal. E aí a gente já viu o que é o funcionário público, já vimos os crimes funcionais próprios, os crimes funcionais impróprios, já vimos, aí começamos a ver o peculato, e vimos que existem pelo menos 6 espécies de peculato, dependendo do doutrinador, existe até mais. E aí a gente começou a estudar as espécies de peculato próprio e impróprio e começamos a estudar 2 espécies de peculato próprio, que foi exatamente o peculato apropriação e o peculato desvio. O peculato apropriação, ele é como se fosse, em rapidíssimas palavras, a apropriação indébita do funcionário público. Por que a apropriação indébita do funcionário público? Porque você recebe o bem material, você tem a posse prévia do objeto material, de boa fé, e inverte o ônus da posse. Já, turma, o peculato apropriação, então, é isso, é inverter o ônus da posse. Já o peculato desvio é você ter a posse prévia de um dinheiro, de um valor, ou qualquer outro bem móvel, seja público ou particular, e que você tenha a posse, em razão do cargo, só que você desvia esse objeto material. E desviar em proveito próprio ou alheio. E esse desviar, como eu já falei, desviar significa dar um emprego diverso do previsto em lei. Então, desviar é dar um emprego diverso do previsto em lei. O crime de peculato desvio, ele acontece muito. Por exemplo, quando um político ele tem determinada verba orçamentária para utilizar num determinado setor da administração pública, e ao invés de a lei orçamentária está dotando aquela verba, R$1 bilhão para a educação. E ele pega parte desse dinheiro e investe em outro setor, no caso nele mesmo. E ele investe na mãe dele, e investe na família da esposa dele. Nesse caso, o crime é de peculato desvio. Então, o peculato desvio é o objeto, é o dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, tem um emprego destinado à lei, só que ele dá um emprego diferente do que prevê a lei. Nesse caso, o crime é de peculato desvio. O que eu quero que você saiba diferenciar é o crime de peculato desvio com crime de emprego irregular de verbas públicas.
Então eu preciso que você diferencie o crime de peculato desvio com o crime de emprego irregular de verbas públicas que está no artigo 315 e infelizmente eu não coloquei. Turma, esse crime de emprego irregular de verbas públicas ele vai punir o funcionário público que tem dinheiro, que tem um valor para investir na administração pública. E ele desvia esse dinheiro aplicando em outro setor da própria administração pública. Pessoal, então qual é a diferença do peculato desvio para o emprego irregular de verbas públicas? No crime de emprego irregular de verbas públicas, você está observando que um funcionário público ele tem dinheiro para ser investido na administração pública. Só que ao invés de passar por uma alteração legal, ao invés de dotar esse dinheiro para outro setor, ele já dota esse dinheiro para outro setor sem fazer a alteração legal. Então vamos supor, a lei orçamentária diz que é para ser investido 1 milhão na educação. Qualquer alteração, se o governante quiser pegar esse dinheiro de 1 milhão, pegar parte dele e investir em outro setor da administração pública, até ele pode. Mas para isso ele tem que ser beneficiado por uma alteração no projeto de lei orçamentária. Então isso acontece muito com o fundo penitenciário, por exemplo. O fundo penitenciário é um fundo, é uma conta que vai ser investida, que serve para ser investida, por exemplo, nos presídios. E todo ano a lei orçamentária, ela dota muita grana para investir nos presídios. Só que praticamente todo ano a galera sai pegando dinheiro do fundo e investindo em outros setores. Só que, lógico, para não cometer crime, os gestores eles fazem alterações na lei orçamentária para pegar parte do dinheiro do fundo e investir. Então, se o indivíduo faz alteração na lei orçamentária para pegar parte do dinheiro da administração pública e investir em outro setor da administração pública, aí não tem crime. O crime de emprego irregular de verbas públicas, que está no 315 do Código Penal, ele vai punir o indivíduo que tem um dinheiro, por exemplo, um valor, qualquer outro bem imóvel, na administração pública, para investir na administração pública, como por exemplo na educação, e ao invés de fazer essa alteração na lei orçamentária, ele investe. Só que ele investe na própria administração pública sem fazer alteração orçamentária. Então, por que é que o crime de peculato desvio, ele se diferencia do crime de emprego irregular de verbas públicas? Porque o crime de peculato desvio, ele dá um emprego diverso do previsto em lei, em dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, só que esse desvio é em proveito próprio ou alheio. Quando o código diz em proveito próprio ou alheio, esse alheio é qualquer pessoa menos a administração pública. Então, quando o código fala em proveito próprio ou alheio, esse alheio significa qualquer pessoa, você desviar dinheiro em favor do seu amigo, do seu amante, do seu quem quer que seja, menos a administração pública. Porque se você tem dinheiro para investir na administração pública e investe na própria administração pública, só que em outro setor, e isso você faz sem as alterações legais, sem as formalidades legais, o crime é de emprego irregular de verbas públicas. O crime, então, vai ser de emprego irregular de verbas públicas. Tudo bem, professor? Então, eu estou entendendo o crime de peculato desvio. Pegar dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel e investir em outra situação. Em tese, turma, em tese, tá? Você sabe que, e eu também me questiono muito o porquê disso, mas não vem ao caso, algumas autoridades, as que menos precisam, têm uma série de regalias do Estado, como carro funcional, como casa funcional. E então, os desembargadores, os ministros, por exemplo, eles têm carro funcional, mas é só para pegar eles em casa, levar para o trabalho. Só coisas que diz respeito à função dele. E o que é que muitos não, mas alguns fazem? Pega o carro funcional e manda o cara ir com a mulher fazer compra, e manda o cara ir pegar os filhos no colégio.
Em tese mesmo, porque tem vozes contrárias, isso seria o crime de peculato. Peculato desvio. Peculato desvio porque a lei, em sentido amplo, quando ela dota aquele veículo para ser um carro funcional do desembargador, do parlamentar, a lei ela coloca e diz que só é para fazer atividades da função. Então, um emprego diferente nesse bem móvel, um emprego como pegar os filhos no colégio, em tese, nesse caso, seria o crime de peculato desvio. Bom, eu e muitos outros achamos que é peculato desvio. Já a parte da doutrina diz que não. Então, o peculato desvio, turma, ele é o desvio, né, que é da destinação diversa da prevista em lei, como a gente já falou, e proveito próprio alheio. A doutrina se pergunta se para existir peculato, esse proveito próprio alheio dessa destinação diversa deve ser necessariamente material ou se pode ser moral. Como assim, professor? Será que esse proveito para caracterizar o crime dessa destinação diversa da prevista em lei pode ser só um proveito moral? Bom, eu utilizei dinheiro e com esse dinheiro, que era da administração pública, eu utilizei dinheiro e com esse dinheiro eu não obtive nenhum patrimônio para mim, mas eu obtive elogios das pessoas, que é um proveito moral. Será que pode ser esse proveito moral caracterizado para caracterizar o crime de peculato desvio? Sim, prevalece na doutrina que se o funcionário público, em razão desse desvio, se ele tiver tido um proveito material ou mesmo um proveito moral, consuma o delito. Professor, por que o proveito moral entra? O material eu até entendo, mas esse proveito moral, ele entra porque a gente está dentro dos crimes contra a administração pública. Nós não estamos dentro do crime contra o patrimônio. Então aqui pode ser tanto o proveito moral como o material. Como a gente já falou, pessoal, o peculato desvio e o peculato apropriação são espécies de peculato próprio. Tem uma feição material, mas não necessariamente é só material. Como a gente acabou de ver que o proveito pode ser moral. E eles são peculatos próprios porque eles precisam da prévia posse em razão do cargo. E agora a gente vai ver a próxima espécie de peculato, que é o peculato furto. O peculato furto é um peculato impróprio, já que não precisa da posse prévia do objeto material em razão do cargo, e é um delito funcional impróprio. Então o peculato furto é um peculato impróprio. Por que o peculato furto é um peculato impróprio? Porque ele não precisa da posse prévia em razão do cargo. E o peculato furto é um delito funcional impróprio. Por que o peculato furto é um delito funcional impróprio? Lembrem que delito é sinônimo de crime. Por que o peculato furto é um delito funcional impróprio? Porque o peculato furto, ele, se for praticado por particular, tem crime. É um crime não funcional, mas tem crime. E aí o peculato furto, a única diferença dele para o peculato apropriação é exatamente a posse prévia. Então, se o indivíduo ele subtrai algo da administração pública, se ele tiver a posse prévia, vai ser lá o peculato apropriação ou o peculato desvio, dependendo do caso. Agora, se o indivíduo, se o funcionário público, subtrai algo da repartição, e isso que ele está subtraindo, ele não tem a posse prévia em razão do cargo, aí o crime é de peculato furto. Por quê? Porque olha o que diz aqui o parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai dizer: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, então ele mesmo subtrai o bem, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Esse alheio é qualquer terceiro menos a administração pública, como a gente viu, valendo-se, olha o nexo funcional aqui, ó, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Já falei, turma, que a gente só vai ter qualquer crime funcional se ficar caracterizado o nexo funcional. Ou seja, se ficar caracterizado que o funcionário público se valeu das facilidades do cargo para cometer aquele crime. Então aqui, basicamente, o peculato furto é o furto do funcionário público, onde o funcionário público ele mesmo furta ou ele mesmo concorre para que o bem seja subtraído e, para isso,
seja concorrendo, seja ele mesmo furtando, ele se vale da qualidade, das facilidades que o cargo lhe possibilita. Então o peculato furto, a diferença, como eu já disse, do peculato apropriação é única. É que no apropriação ele tem a posse prévia do bem. No peculato furto, o funcionário público não tem a posse prévia do bem. Show de bola! E aí, turma, no caso daqui desses exemplos, eu coloquei para vocês. O peculato é um crime funcional impróprio, beleza? Basta ter se valido da condição de funcionário público para ajudar no furto, por exemplo. Para ajudar no peculato furto. Aí, turma, vai ser furto? Eu coloquei os dois exemplos que eu até já antecipei para vocês. Se um funcionário público, para subtrair o bem, arromba a porta, ele não se valeu da qualidade do cargo. Então, se ele arromba a porta, ele não se valeu da qualidade do cargo. Por isso, o crime que ele vai responder é o crime de furto. Agora, se o funcionário público, ele, para subtrair o bem, se apresenta como funcionário público, mostra o crachá, e por conta disso ele pode entrar na administração pública, aí o crime é de peculato. Qual é a diferença nesses dois casos? É que no primeiro caso, onde o funcionário público, para entrar na repartição, arrombou a porta, ele não se valeu da condição de funcionário público, não houve um nexo funcional. E como não houve um nexo funcional, então não tem crime. Já no segundo caso, onde ele se apresenta como funcionário público, tem um nexo funcional, e por ter um nexo funcional, vai ter o crime. Show de bola! E aí vamos conversar agora sobre sujeito ativo, passivo e consumação desses peculatos, que são peculatos dolosos. Porque daqui a pouco a gente vai ver um peculato culposo, que é só o que acontece no Brasil. Aliás, turma, peculato, dependendo, se você não é da área do direito, comece a ficar um pouco mais antenado sobre peculato, porque peculato, basta você abrir o jornal de quase todos os dias, que tem lá uma notícia de crime de peculato. Aliás, abrir o jornal quase todos os dias, todo dia vai ter uma notícia sobre um crime funcional. Daí porque esses crimes são tão importantes e porque eles caem muito nas provas de concurso público. Então o sujeito ativo é o funcionário público em sentido amplo, aquele do 327 do Código Penal. Pode ser também um particular, desde que o particular pratica o crime junto com o funcionário público, conhecendo a condição de funcionário público. O sujeito passivo, a doutrina divide em sujeito passivo primário e sujeito passivo secundário. Você pode achar uma diferença, mas prevalece que de todos os crimes funcionais, o sujeito passivo primário é a administração pública. Então, o sujeito passivo primário é a administração pública. Já secundariamente, vai ter como sujeito passivo o particular. A gente viu, turma, que pode ter, nem sempre vai ter, né, o particular, pode ter como sujeito passivo o particular. A gente viu que o objeto material dos crimes de peculato dolosos, seja a apropriação, o furto ou o desvio, o objeto material é o dinheiro, o valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular. Então, se foi o objeto do particular que foi levado pelo funcionário público, o particular vai ser sujeito passivo secundário, porque sujeito passivo primário vai ser a administração em geral. Objeto material, já falei várias vezes, é o dinheiro, o valor, qualquer outro bem imóvel público ou particular. Já o objeto jurídico é a administração pública. Aqui quer proteger a moralidade da administração pública. E a consumação? Aí vai depender do tipo de peculato. O peculato apropriação, como eu falei para vocês, é igual à apropriação indébita. Vai se consumar com a inversão do ônus da posse. Então, o funcionário público no peculato apropriação tem a posse de boa-fé, só que ele inverte esse ônus da posse. A posse dele de boa-fé vira uma posse de má-fé. Já a turma, aqui no peculato desvio, vai consumar quando o indivíduo, quando o funcionário público, dá um desvio diverso do previsto em lei. Lembrando, tem turma, nesse caso, lembrando, o objeto material tem uma destinação em lei. É um avião da FAB, é um carro funcional, é um dinheiro que tem destinação em lei. A partir do momento em que se dá uma destinação diversa da prevista em lei, consuma o crime de peculato desvio. Como vocês podem perceber, esses dois crimes são crimes materiais. Lembre que o crime material é aquele que depende do resultado para ele se consumar. E o peculato furto, professor, como é que se consuma?
Turma, o peculato furto se consuma como o furto. E eu já disse para vocês que a regra é que o crime de furto foi adotado a teoria da Amócio. Nós estudamos, quando eu vi furto com vocês, a teoria da Amócio, da Blácio, da Concretácio. E eu disse que prevalece no Brasil que o crime de furto se consuma de acordo com a teoria da Amócio. E o que é que essa teoria diz? Diz que a consumação ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que seja sobre curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Então, a partir do momento em que o funcionário público ele pega o computador e passa para a posse dele, ainda que depois, logo depois, ele venha a ser descoberto, consuma o peculato furto. Então, a consumação do peculato furto é igual à consumação do furto. Foi adotada a teoria da Amócio. Não importa se houve deslocamento, não importa se houve posse mansa e pacífica. O que vai importar é só se o agente subtraiu a coisa e a coisa passou para o poder dele, deixou de ser do poder da administração pública. E, então, todos esses são crimes materiais. E a tentativa, como regra, ela é possível, porque são crimes plurissubsistentes. E agora a gente vai ver uma próxima espécie de peculato. O peculato que a gente viu até agora, esses três, são peculatos dolosos. O que a gente vai ver agora é o peculato culposo. E o peculato culposo ocorre só todo dia. E ele diz assim: se o funcionário público concorre culposamente para crime de outrem. Se o funcionário público concorre culposamente para crime de outrem. Aí vai ter pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O peculato culposo é uma infração de menor potencial ofensivo, segue a lei dos juizados especiais, vai caber a suspensão condicional do processo e ainda vai caber uma extinção da punibilidade, como a gente vai ver. Então aqui, turma, para o funcionário público cometer esse crime, basta ele culposamente, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia, concorrer para o crime de outra pessoa. Aqui essa discussão, deixa eu dar exemplos que depois eu falo sobre a discussão. Por exemplo, para a parte da doutrina, vamos supor que eu sou diretor de secretaria. E lá no balcão da vara onde eu trabalho, tem um computador da repartição pública. Eu fui lá, estava atendendo um advogado e deixei um computador da repartição pública lá dentro. O advogado chega para mim e diz assim: ô, seu diretor de secretaria, o senhor pode ir ali pegar o processo número tal? Eu disse, claro que posso. Aí eu deixo o computador lá em cima e vou pegar o processo. Quando eu volto para o balcão, não tem mais advogado, não tem mais o computador da repartição, não tem mais nada. Eu, culposamente, concorri para o crime de outra pessoa. Eu respondo pelo peculato culposo. Exemplos clássicos de peculato culposo, ou mesmo de peculato culposo, de doutrina e de prova de concurso, é o seguinte: o funcionário público ele tem um dever de fechar, de trancar a repartição pública. Só que um belo dia ele sai muito aperreado, ele ia para o cinema, ia para qualquer canto e perde, e esquece de fechar a repartição pública. No dia seguinte, quando ele chega na repartição pública, está a repartição pública aberta e tudo foi levado. Nesse caso, ele cometeu peculato culposo. Perceba que nos meus 2 exemplos de peculato culposo, o funcionário público não quis cometer o crime. Ele foi negligente. E se ele foi negligente e concorreu para o crime de outrem, ele ajudou o outro a cometer o crime por conta da sua culpa, simplesmente ele responde para o peculato culposo. Professor, e qual é a grande discussão que se faz aqui que o senhor estava dizendo? A grande discussão é se esse crime praticado por outrem precisa ser um crime funcional. Ou seja, se precisa essa culpa ser para que outro funcionário público pratique um crime funcional. E prevalece que não. Prevalece que não necessariamente precisa ser um crime funcional. Então o peculato culposo pode ocorrer quando o próprio particular subtrai um bem imóvel, como no exemplo que eu dei do computador, como no exemplo que eu acabei de dar da repartição pública que não se fecha. E só lembrando que não há participação culposa em crime doloso. Por quê? Porque alguns doutrinadores já sustentaram o seguinte: rapaz,
Se o funcionário público ele esqueceu de fechar a repartição e com isso o particular foi lá e furtou os bens da repartição pública, já teve gente que disse, esse caso, o funcionário público ele auxiliou o particular a cometer o crime. Quando o agente não pratica o núcleo do tipo penal, mas auxilia, instiga ou induz, ele é partícipe. Aí parte da doutrina vai dizer então que o indivíduo, que o funcionário público, vai ser partícipe do furto. E turma, quem diz isso está completamente errado. Porque não dá para ser partícipe do furto, porque não existe participação culposa em crime doloso. A gente já viu isso. Se o crime é doloso, não existe participação culposa. Então aqui, turma, um funcionário público culposamente concorre por crime de outrem e vai responder pelo artigo 312, parágrafo 2º. E não como partícipe do crime praticado pelo particular. E finalmente, turma, esse crime se consuma-se o crime com a consumação do crime de outrem. Então, quando o crime de outrem ele se consuma-se o crime de peculato culposo. Professor, a tentativa é possível? Lembrando que não cabe a tentativa em crime omissivo próprio, em crime de atentado, em crime uni ou monossubsistente. Não cabe tentativa em crime culposo. Então, como o peculato é culposo, não vai caber a tentativa, já que o peculato é culposo. Então veja, turma, que a culpabilidade do funcionário público que pratica peculato culposo é bem pequenininha. A culpabilidade dele não é uma culpabilidade tão grande. Daí porque o parágrafo 3º traz um benefício muito legal. Mas esse benefício muito legal, ele só serve para o peculato culposo. Resumidamente falando, o parágrafo 3º do 312, ele fala que se o funcionário público que cometeu o peculato culposo repara o dano ou restitui a coisa, repara integralmente o dano na administração pública, até transitar em julgado, extingue a punibilidade. Lembram que eu falei para vocês que o artigo 107 do Código Penal, que fala sobre extinção da punibilidade, ele traz um rol exemplificativo? Pois é. Aqui, turma, a extinção da punibilidade ocorre para o peculato culposo, caso o agente repare o dano ou restitua a coisa, repare o dano todo, até a sentença irrecorrível. Eduardo, com o tempo? Até a sentença irrecorrível. Então, bora ver aqui. Professor, então quer dizer que se o funcionário público que está respondendo por peculato culposo, ele repara o dano até se transitar em julgado, ele vai responder ele extingue a punibilidade. E se ele repara o dano depois de transitar em julgado, simplesmente diminui a pena dele. Diz assim, no caso do parágrafo anterior, e parágrafo anterior ele está se referindo ao parágrafo 2º do artigo 312. No caso do parágrafo anterior, a reparação, ou seja, peculato culposo, a reparação do dano se precede se vem antes a sentença irrecorrível. O que é isso? Se vem antes de transitar em julgado o processo, extingue a punibilidade. Então significa que o funcionário público cometeu o crime de peculato culposo, só que ele reparou o dano até transitar em julgado o processo, extinguiu a punibilidade dele. Agora, se essa reparação do dano é posterior, reduz de metade a pena imposta na sentença. Então a reparação do dano no caso de peculato culposo pode se vir ou como extinção da punibilidade ou como causa de diminuição de pena. Vai se vir ou como extinção da punibilidade ou como causa de diminuição de pena, dependendo de quando a reparação é feita. Professor, a reparação precisa ser integral? Turma, prevalece que a reparação precisa sim ser integral para poder ter a extinção da punibilidade. Ou que o agente comprove que não consegue reparar mais do que pode, ou seja, a sua impossibilidade de reparar. Então vai extinguir a punibilidade se o agente repara integralmente ou se repara parcialmente e consegue comprovar que não tem condição de reparar mais. Mas tudo que eu estou falando, esse benefício da extinção da punibilidade, ele só serve para o peculato culposo. Porque para o peculato doloso não vai servir esse parágrafo 3º. Para o peculato doloso vai servir muito mais o instituto do arrependimento posterior, que está no artigo 16, que na próxima aula eu vou conversar com vocês. Turma, tudo de bom e fiquem com Deus. Tchau, tchau.